Olha, o aspecto estratégico do marketing é empregado na política, por meio de duas funções básicas. A primeira é de caráter social, com o objetivo de analisar todas as necessidades da população e, claro, orientar o candidato ou candidata a atendê-las. Já a segunda é de perfil racional, visando o aumento da eficiência da campanha por meio de ferramentas e técnicas específicas para otimizar os resultados. E o resultado ideal, claro, é a vitória. O Amazônia S.A. recebe hoje José Roberto Azambuja. Ele é jornalista com passagem por diversos veículos de comunicação da mídia nacional, como a Folha de São Paulo, Estado de Minas, Rede Globo, Band e SBT. Já atuou como ghostwriter e deu consultoria em inteligência política a diversas lideranças. E olha, ele proporcionou um conhecimento muito mais amplo para essas lideranças e suas bases eleitorais. É pós-graduado em marketing político pela Universidade de Brasília e estudou aperfeiçoamento em linguagem visual e comunicação comparada nas universidades federais de Viçosa, Juiz de Fora e do Ceará. Também cursou letras, gente, na Universidade Federal de Uberlândia. E olha, ainda teve tempo para se formar em comunicação pela Unitre. Olha, você arranjou tempo para estudar, quase que estudou demais, você não acha não, José Roberto? Bem-vindo. Olá, Mila, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e à disposição para a gente conversar a respeito de marketing, comunicação e outras áreas também na área de comunicação, que o marketing é apenas uma, embora importante, é uma das áreas da comunicação em si. Já que você falou que o marketing é muito importante, é uma ciência universal. Agora, a aplicação na política, há quem, vamos dizer assim, há quem ache, acredite, contemple que não é tão positivo, que talvez tenha uma influência, muitas vezes, que não traz a verdade, sobre o candidato ou sobre a sua atuação ou sobre os seus desejos. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que o marketing é uma ciência da área de comunicação e, por ser uma ciência, ela pode ser usada das duas maneiras. Aí vai ser utilizado o marketing de acordo com a consciência de quem está aplicando essas técnicas, que nada mais são do que técnicas mesmo de comunicação para poder almejar que o candidato se comunique com o eleitor de uma maneira clara. Aí você vai ter marqueteiros, como dizem, de uma maneira pejorativa, marqueteiros. A gente vê muito isso sendo utilizado, o marketing político, de maneira não, vamos dizer assim, a ideal. Eu defendo o marketing que não precise mentir. Marketing, na minha maneira de ver, não é sinônimo de mentira e nem de enganação. Marketing, no meu jeito de trabalhar, é apenas uma técnica onde o candidato, por meio da assessoria de marketing, ele consiga transmitir ao eleitor aquilo que realmente ele pensa. Então ele pega todo o seu ideal e as suas propostas e, através do marketing político, ele utiliza as técnicas para poder transmitir ao eleitor as suas propostas de trabalho. Olha só, quando a gente fala em proposta de trabalho, uma estratégia de marketing, a gente lembra aí de uma era da comunicação, na televisão, em campanhas políticas, na propaganda gratuita, em que o candidato fazia realmente no improviso. Então, uma campanha sem um eixo de referência, uma campanha sem um direcionamento, sem uma construção que indique à sociedade a sua importância, a sua necessidade, ela normalmente é um barco que fica sem rumo e afunda, em muitos casos. Então, eu entendo, e acredito que a gente entende junto, somos profissionais também do marketing, que a construção de uma estratégia de marketing político, ela é não só fundamental para que a campanha dê certo, que seja um sucesso, mas ela também mostra, na verdade, o que esse candidato tem de melhor. Porque a gente consegue puxar, muitas vezes, como profissionais da comunicação, informações que esse candidato não consegue se soltar, às vezes não consegue se expressar bem. E aí, no convívio com os profissionais, ele vai mostrando, às vezes, outra pessoa. O que você pensa sobre isso? Vender a imagem de um candidato não é a mesma coisa que vender a imagem de um produto. Por exemplo, tem gente que pensa que marketing político seria o mesmo que fazer marketing e publicidade para um sabonete ou um shampoo, por exemplo. E não é bem assim. O candidato, ele é um ser humano, ele tem
você bem lembrou, eles têm os limites dele de comunicação, tem os defeitos que ele tem uma vida, tem uma história, ele tem sentimento, tem família. Então não é um produto qualquer. Você tem que pegar esse produto, essa imagem que já está construída, porque ninguém se coloca para candidatar a algum cargo eletivo sem já existir uma história atrás, né? E aí você pega essa história, pega o que tem de melhor nessa história e nessas propostas que ele tem, e por meio de pesquisa, que é muito importante, você adquire, por meio da pesquisa, o que o eleitor pensa, e você pega as propostas desse candidato e direciona para que o eleitor entenda as propostas dele. E no meio do caminho, ou seja, ao longo da campanha, o candidato vai demonstrando que tem os limites dele e você vai procurando adequar esses limites à realidade. Não pode passar a imagem para o eleitor de que ele seja um super-homem ou uma super-mulher, no caso uma candidata, mas é um ser humano que está ali disposto. Agora, as orientações que ele recebe, se forem bem feitas, você deu o exemplo do barco, é como se fosse um barco com uma bússola, né? E essa orientação é uma bússola que direciona ele ao eleitor, ao coração do eleitor, ao sentimento do eleitor, que a maioria dos eleitores ele define o voto por meio muito mais do emocional do que do racional. O que é uma pena. Eu, pessoalmente, eu sou um eleitor ao contrário da maioria. Eu voto racionalmente, embora com o sentimento junto. Ninguém pensa só racionalmente e ninguém age só pela emoção. Então essas duas coisas que todos os eleitores têm, que é a emoção e a razão, você tem que chegar nesse eleitor com essas propostas para aportar no porto seguro que é o coração do eleitor. Olha, é verdade, é isso mesmo. Agora, me diz uma coisa, você deve ter várias experiências com candidatos que se comunicavam muito mal. E aquele candidato que tem uma retórica super eficiente, que fala bem, que consegue verbalizar muito bem. E, às vezes, a gente tem exemplos no Brasil, tem aquele candidato que tem um discurso ruim, ou, vamos dizer assim, fraco em conteúdo, e aquele candidato que, né, consegue se expressar muito bem. E, dependendo das circunstâncias, né, no Brasil, nós somos um país onde sua maior faixa é classe C, né? Então, atrai tanto o que fala bem quanto o que fala, às vezes, muito mal, né? Essa dualidade interessante. A que você atribui esse perfil das pessoas, né? De gostarem do que fala bem, do que fala mal, quer dizer, quase não tem interferência, depende da empatia? Empatia. A gente, todos nós, seres humanos, eleitores, né? Nós temos uma coisa chamada ego, né? Muitas vezes a gente se simpatiza com alguma coisa que parece com a gente ou não. Às vezes a gente não tem uma empatia, como você disse, e a psicologia diz que muitas vezes a gente não gosta de alguém que é parecido com a gente, tem algum defeito parecido. E tem outros que a gente admira as qualidades que a gente acha que a gente tem ou queria ter. Então, muitas vezes temos aí exemplos como o Enéas. O Enéas não se comunicava muito bem, mas ele falava uma coisa que batia fundo no coração das pessoas, que era aquela vontade de mudar o Brasil. Aparentemente, ele queria mudar o Brasil, não estou falando que ele queria mesmo. Mas ele passou isso, então ele se comunicou bem do ponto de vista de... Ele foi entendido. Quando a pessoa é compreendida, seja ela comunicando mal ou comunicando bem, ela chega no objetivo dela, que é transmitir exatamente o que o eleitor tem, o sentimento que o eleitor tem. Olha só, gente, estamos em ano eleitoral, Azambuja, e a gente sabe que o papel do profissional da comunicação, do marketing é fundamental. Agora, pedir a tua opinião pessoal aqui. Você veio ao estado do Acre, inclusive, para palestrar, né, sobre comunicação, sobre o discurso, né, são temas importantes, né, para candidatos. Eu queria que você me dissesse assim, qual o perfil em 2014 do candidato? Porque o Brasil está passando por muitas mudanças, né, políticas, no aspecto, inclusive, da exigência da população a respeito de propostas mais lúcidas, mais... né, claras, a coisa do candidato que configura um populismo, mas, sabe, no fundo,
os interesses são outros, as pessoas estão mais, são como se a gente dissesse assim, eu estou mais atento, viu? Você tem que ser muito certo, conciso e muito verdadeiro no que você estiver falando, porque a população está mais atenta. Então você acha que já existe uma diferença nesse contato pelo Brasil que você está tendo com os candidatos? Já existe um novo perfil? Eu acho que existe. O eleitor está muito mais exigente e o político também está percebendo isso, pelo menos os políticos mais profissionais. Nessa área, cada vez mais a gente vê a exigência por parte dos eleitores e o político que não se adequar a essa exigência, ele está fadado ao insucesso, ele não vai ter sucesso na empreitada, porque para ganhar uma eleição, ele tem que se adequar àqueles que, na verdade, são os patrões, que é o povo. E esse povo está percebendo isso. O povo está percebendo que quando ele vai para as ruas ou quando ele exige mais, ele vai nas redes sociais, ele no voto ele decide muitas vezes mudar, como já foi mudado em diversos lugares. A mudança aqui no Acre mudou há um tempo atrás, no Brasil mudou um tempo atrás, em muitos lugares está mudando nesse tempo presente. E essa mudança se dá exatamente por isso, porque o povo está exigindo mais, está percebendo que não basta ter uma moeda forte, ele já não quer mais só estabilidade, inflação já não é uma coisa que ele teme mais, ele quer ter mais coisas, ele quer mais educação, mais saúde, mais segurança pública. E o político tem que perceber que tem que mudar. E para ganhar uma eleição, o primeiro passo é a pesquisa, porque com a pesquisa na mão, o candidato vai ter uma bússola a seguir. E por esse direcionamento, que essa bússola vai mostrar o caminho, ele tem muito mais chances de se eleger. E para chegar nesse eleitor exigente, ele tem que ter uma postura mais profissional mesmo. Aí hoje eu recebi aqui o José Roberto Azambuja, ele que tem um currículo, ó, só para mostrar aqui, resumido, viu gente? Vale a pena assistir a palestra dele e conhecer mais desse trabalho sensacional. Parabéns, obrigada. E queria que você desse a última dica aqui para o candidato, tem candidato assistindo a gente, viu, Azambuja? Dissesse aí para ele, qual que é o segredinho para ele se sair bem neste novo momento na política do Brasil e com certeza vai ter coisa diferente aí na propaganda eleitoral gratuita. Uma dica para o candidato é o candidato não achar que sabe tudo, o candidato unir o conhecimento dele ao conhecimento do profissional que está ali orientando, né? Faz de conta que o profissional do marketing é como um médico. Então o candidato tem que ser um bom paciente. Porque se o paciente resolver comprar o remédio que dá na cabeça dele, em vez de comprar o remédio que está na receita, pode não dar certo. Mas se ele comprar o remédio direitinho, tomar na hora certa, fazer tudo direitinho, dormir, beber água, vai se ganhar. Tá aí, Amazônia S.A. para você, mais uma grande entrevista no nosso especial. Obrigada. Obrigado a você.